Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 18 de agosto. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte. Para a gente começar, vamos falar do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, que agitou aí os estádios pelo país e que teve alguns resultados não tão bons para os paulistas. Corinthians, por exemplo, jogou no sábado e o Timão confirmou a fama de Robin Hood e ficou só no empate com o Bahia. O Corinthians confirmou esta fama, aquele que rouba dos grandes, né? Robin Hood, e dá aos pequenos, né? Rouba dos grandes e dá aos pequenos na noite deste sábado na Arena de Itaquera. Ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Bahia, em novo tropeço contra times que estão na parte de baixo da tabela. Em 18 pontos possíveis nos jogos contra os 6 últimos colocados, entre eles, né, Bahia, Vitória, Figueirense, Botafogo, Flamengo e Curitiba, o Timão conseguiu só 7 pontos, frustrando aí mais de 30 mil torcedores que foram à arena sob chuva e frio. O público foi de 30.819 pagantes, com renda de R$ 2.096.556,50, uma boa renda. A gente não podia perder estes pontos para uma equipe que está lutando para não cair, lamentou Elias na saída do campo. Para o Bahia, que ainda reclamou de um pênalti não marcado de Gil em branquinho no fim, o resultado foi bom. No primeiro tempo, sob o comando de Gilson Kleina, o tricolor baiano mostrou consistência defensiva e força no contra-ataque. Saiu na frente com Chiesa, mas tomou empate no cruzamento de Guerreiro para Gil. Com o resultado, o Bahia vai a 14 pontos e dormiu aí fora do Z4 no sábado. Mas ainda havia os jogos deste domingo. Poderia ser ultrapassado aí por Figueirense, Botafogo, Flamengo e Curitiba, que foi o que aconteceu. Já o Corinthians, com 28 pontos, fica a 3 do Internacional e também dormiu na liderança no sábado, que não é mais do Internacional. A vitória sobre o Goiás no Serra Dourada levou o Inter à liderança provisória, porém já perdeu para o Cruzeiro, que derrotou o Santos no Mineirão neste domingo. Foi o terceiro confronto entre os dois times em menos de um mês, Corinthians e Bahia. Nos outros dois, pela Copa do Brasil, o Corinthians venceu um por 3 a 0 e perdeu outro por 1 a 0, classificando-se no saldo de gols. Os dois times voltam a jogar pelo Brasileirão no meio da semana. Na quarta-feira, às 21 horas, o Bahia recebe o Criciúma na Arena Fonte Nova. No dia seguinte, na quinta-feira, o Corinthians joga novamente como mandante em Itaquera, pega o Goiás às 19h30. Tanto aí o Corinthians lamentando este empate em casa com mais um time chamado pequeno e que está aí na parte de baixo da tabela. Mesmo assim, o elenco é muito forte e ainda está em boa colocação, em terceiro lugar na competição. Na próxima rodada enfrenta, portanto, o Goiás em casa e pode ser um jogo aí que traga novamente a boa fase que os corintianos tanto esperam. Também pelo Brasileirão, só que neste domingo o Santos levou goleada do Cruzeiro, que reassumiu a liderança. Os 90 minutos de bola no Mineirão fizeram jus às expectativas de uma boa partida. Com seu inconfundível toque de bola nos 100 graus, jogo de Marcelo Oliveira no comando, o Cruzeiro parecia uma orquestra afinadíssima. Os 3 a 0 sobre o Santos neste domingo espantaram os dois últimos empates que deixaram o Inter encostar na tabela e até tomar a liderança por um dia. Mas no fim da 15ª rodada do Brasileirão, a liderança ficou mantida com os 33 pontos e mostras, mais uma vez, de superioridade técnica e tática. Everton Ribeiro, novamente ele, regeu a equipe como um grande maestro, com série de toques rápidos e deslocamentos em velocidades que confundem sempre a defesa adversária. Marcelo Moreno
Ricardo Goulart e Júlio Batista marcaram os gols. O de Júlio Batista surgiu após a arrancada sensacional de Everton. O Santos saiu do Mineirão amargando a terceira derrota seguida e fica no 10º lugar com 20 pontos ganhos. E o time que melhorou com Robinho já começou pressionado no Mineirão. Desde o começo a Raposa avisou ao Peixe que iria à caça. E Everton Ribeiro, mais à direita, encontrou em Meike um bom parceiro por aquele setor. Antes do polêmico primeiro gol, Egídio mostrava bastante vigor pela esquerda. No meio de campo, Lucas Silva e Henrique eram soberanos no desarme e distribuição de jogo. Dedé garantia segurança à zaga. O Santos não conseguia encaixar o contra-ataque. Robinho tentava, mas não desenvolvia as tramas, com Cicinho pela direita e Mena pela esquerda. Bom para a Raposa. Everton Ribeiro já havia desperdiçado um lance de perigo logo aos 8 minutos. Depois Marcelo Moreno desperdiçou a primeira boa chance ao bater fraco em cima de Aranha. Everton Ribeiro, ele novamente mandou a bola para a rede, mas tocou a mão na bola. O gol foi bem anulado pelo árbitro. E dos pés do camisa 17 saiu o lance polêmico e decisivo da primeira etapa. Aos 24 minutos ele cobrou falta na área. Marcelo Moreno raspou de cabeça e Ricardo Goulart, à frente da linha da zaga, tentou tocar na bola, mas não conseguiu. Aranha falhou, a bola morreu na rede e o gol valeu. A arbitragem, os comentaristas de arbitragem disseram, achou correta a validação do lance. Por isso, tão polêmico aí, mesmo tentando participar da jogada, o gol acabou sendo validado. O gol deu mais segurança ao Cruzeiro, que no entanto passou a assistir ao despertar de Robinho. Na companhia do veloz Lucas Lima e Thiago Ribeiro, o Peixe começou a assustar e teve duas boas chances. A principal com camisa 11. A bola foi para fora, assustou, mas ainda era pouco para parar o Cruzeiro. No segundo tempo, repetiu-se a estratégia da primeira etapa. Com uma vantagem, o Cruzeiro chegou rápido ao segundo gol. Demorou 2 minutos para o Santos ver mais minadas as chances de reação na veloz jogada que começou com Egídio e teve o ponto forte no toque da medida de William, de volta com boa atuação. Para Ricardo Goulart mandar com violência para o fundo da rede. O Peixe, que já entrara com 2 mexidas no time, ficou confuso. Até tentou tanto com as arrancadas de Cicinho ou com as ultrapassagens de Lucas Lima para Mena. A bola ia ao fundo, mas encontravam a zaga do Cruzeiro bem colocada. Quando o Thiago Ribeiro conseguiu se livrar, perdeu a chance. Fábio brilhou. Júlio Batista entrou no lugar do cansado Marcelo Moreno. William ainda perdeu chance numa linda jogada de toques. Robinho também fez das suas e assustou o Fábio. Quando o Peixe ensaiava a reação no fim, o golpe de misericórdia. Everton Ribeiro arrancou e tocou para Júlio Batista. O camisa 10 se livrou de Arouca e aos 42 minutos fez o gol que fechou a partida e mandou pelos ares as chances do Peixe de reagir. Mais uma vitória de luxo no 100º jogo sobre o comandado Marcelo Oliveira, o comandante aí Marcelo Oliveira. O Cruzeiro parece uma orquestra cada vez mais afinada. E o Santos resta aí ver os líderes sumindo na sua frente e ficando aí na parte intermediária da tabela, em 10º lugar. Precisa sim voltar a jogar bem, pois 3 derrotas consecutivas na competição não é um bom resultado, ainda mais para o Santos, que possui aí grandes jogadores, inclusive tem Robinho como uma das estrelas aí que voltou ao futebol brasileiro. Mas este domingo também foi de clássico paulista. São Paulo e Palmeiras jogaram no Pacaembu, mando de jogo do Palmeiras, e com gol de Kardec, São Paulo venceu no fim e mandou o Verdão para a zona de rebaixamento. Nada que se pudesse falar do clássico até os 43 minutos do segundo tempo. Teve importância depois
que Allan Kardec recebeu o cruzamento, subiu e cabeceou, no movimento de manual de instruções, no cantinho esquerdo do gol palmeirense. Daqueles capítulos que se repetem invariavelmente. O ex-jogador troca um rival por outro numa transferência polêmica e no primeiro reencontro faz o gol da vitória e comemora. O centroavante roubou a cena e decretou a vitória do São Paulo por 2-1 sobre o Palmeiras, que entrou no Z4. Já o tricolor, com 26 pontos, está em quinto, colado no Fluminense. Por causa de Kardec, os presidentes dos clubes romperam, nem se falam mais. Foram 13.700.000 reais pagos pelo São Paulo ao Benfica, depois de o Verdão não chegar a acordo financeiro com o atleta. O tricolor vai curtir cada centavo gasto neste domingo. A cabeçada do atacante definiu o placar de um jogo marcado muito mais por erros do que acertos. Erros com mãos, pés e braços do goleiro Fábio, do zagueiro Edson Silva ou do árbitro Pérez Bastos. Do bandeirinha, dos zagueiros, atacantes, viu-se Pacaembu 2 times limitados, por motivos distintos, mortos de medo de levarem gols no primeiro tempo e mais corajosos no segundo, o que tornou o clássico divertido e emocionante. Os primeiros 45 minutos não merecem mais do que poucas linhas, apenas para dizerem que o melhor em campo disputou apenas 13 minutos e o lance mais importante foi justamente sua lesão. Coxa ou olho, Valdívia. O craque colocou a mão na parte posterior da perna direita, caiu com as mãos no rosto e, segundo o médico, teve de ser trocado por Felipe Menezes por conta de uma tontura. No hospital foi constatada uma fratura no nariz do chileno. O bizarro foi a informação de que a lesão ocorreu num treino na quarta-feira. O mago parecia enfeitiçado pelas belezas que viu nas férias na Disney. Foi o único que mereceu elogios, apesar do pouquíssimo tempo de ação. Driblou, sofreu falta, cobrou, armou e saiu. O final nada feliz, com o qual os torcedores do Palmeiras já se acostumaram. O Palmeiras murchou sem ele e o São Paulo foi o que também costuma ser. Um amontoado de bons jogadores do meio para frente, que parecem viver cada um num planeta, totalmente desorientados e desordenados. Juntos, Ganso, Kaká, Pato e Allan Kardec valem milhões, mas eles raramente estão juntos. Digamos que isso ocorra por cerca de 10 minutos neste domingo. Poderia ter sido suficiente para garantir uma vitória sem sustos. O goleiro Fábio errou a reposição nos pés de quem nunca pode receber um presente, Ganso. Ele rolou para Pato, que abriu o placar. O baque alviverde foi grande. Nos minutos seguintes, Kaká deu lindo passe para Kardec, que bateu mal. E o assistente Silbert Faria errou feio ao dar impedimentos em lances legais, em que Kaká avançaria livre rumo ao gol. O Verdão com isso renasceu. Felipe Menezes chutou e a bola bateu no braço de Edson Silva. Para alguns não houve intenção, para outros, incluindo-se o árbitro, houve. Então pênalti, muito bem batido por Henrique. 1-1 placar. O São Paulo voltou a ser um catado sem grandes destaques individuais. No Palmeiras, o menino Renato, à frente dos zagueiros e com volúpia para ligar os setores, mostrou que há esperança. Henrique poderia ter dado o presente do centenário aos alviverdes. Livre após defesa de Rogério Ceni, ele recebeu de Leandro e sem goleiro furou. Seu erro salvou o erro do outro assistente, Rodrigo Correia, que não marcou impedimento de Leandro no lance. O castigo veio em seguida. Álvaro Pereira cruzou, Kardec subiu mais que Victor Luiz e escreveu ainda mais seu nome na história do confronto. Com a vitória, o São Paulo chegou aos 26 pontos e ocupa a 5ª colocação, perto do G4. Já o Palmeiras, sem vencer a 9 rodadas no Brasileiro, vê a zona de rebaixamento como realidade. Quanto ao São Paulo, ainda é o que dissemos, é um catado de jogadores bons, do meio para frente, porém ainda sem brilho. Às vezes um lance ou outro acaba dando certo,
mas o São Paulo ainda tem muito que melhorar, principalmente, lógico, no setor defensivo, onde os jogadores batem muita cabeça. Já no ataque, né, no meio para frente, os jogadores de nome, de milhões, precisam aí mostrar que realmente valem o que o clube pagou por eles. Já pelo lado do Palmeiras, a situação fica complicada, né? Perdendo 8 jogos seguidos no Brasileirão, Gareca terá uma tarefa difícil, pois agora o clube está na zona de rebaixamento e a cobrança não será pouca, será muita por resultados positivos. Resta agora ao Verdão aí treinar e tentar acertar essa equipe, que agora não poderá contar com Valdívia pelo jeito na próxima partida, e tentar aí reverter essa situação. Lógico que o campeonato ainda está no começo, 15 rodadas apenas se foram, mas entrar na zona de rebaixamento sem vencer 8 partidas, sinal de alerta. Palmeiras precisa vencer. Além dos jogos que falamos, tivemos também outros confrontos nesta rodada, na 15ª rodada do Brasileirão, que começou no sábado. Internacional, jogando fora, venceu o Goiás pelo placar de 1-0 no Serra Dourada. O Corinthians, como dissemos, empatou com o Bahia na Arena Corinthians em 1-1. São Paulo venceu o Palmeiras por 2-1 no Pacaembu. O Flamengo, que estava na zona de rebaixamento, conseguiu sair ao vencer o Curitiba, confronto direto, por 1-0 no Couto Pereira. Grande resultado aí para o Flamengo. O Cruzeiro mostrou aí sua força mais uma vez e venceu o Santos do Mineirão por 3-0. O Vitória da Bahia, jogando no Barradão, empatou com a Chapecoense em 0-0. O Grêmio, jogando em sua arena, venceu o Criciúma por 2-0. No Clássico Carioca, Botafogo conseguiu aí a vitória sobre o Fluminense por 2-0 no Mané Garrincha, em Brasília. O Sport, jogando em casa, empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. E o Figueirense, também jogando em casa, conseguiu aí um empate apenas com o Atlético Mineiro no Orlando Scarpelli. Esses, portanto, foram os 10 jogos da 15ª rodada do Brasileirão, que agora algumas mudanças, principalmente na zona de rebaixamento, porém na ponta da tabela, Cruzeiro segue soberano. Primeiro lugar, 33 pontos. Em segundo, o Internacional, com 31. O Corinthians se manteve aí na terceira com 28 pontos. E o Fluminense, com a derrota, ficou em quarto com 26 pontos. São Paulo vem em quinto com 26, os mesmos pontos aí do Fluminense, porém perde aí no saldo de gols. Em sexto lugar, o Atlético Mineiro com 23 pontos. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 23. O Grêmio vem em oitavo com 22. Os mesmos pontos de Sport em nono. Em décimo vem o Santos com 20. Goiás também com 20, vem em 11º. Em 12º, Botafogo, que subiu 5 posições nesta rodada com a vitória no Clássico Carioca diante do Fluminense. 12º com 16 pontos. Chapecoense em 13º tem também 16 pontos. O Flamengo, que estava na zona de rebaixamento, também deu um grande passo, subiu 5 posições, está em 14º com 16 pontos. Em 15º, Criciúma com 16 pontos também. Em 16º, o Vitória com 15 pontos. Na zona de rebaixamento, abrindo a zona de rebaixamento, 17º, Palmeiras com 14 pontos aí, que caiu 3 posições na tabela. O Figueirense em 18º também tem 14 pontos. Bahia em 19º também 14 pontos. E o Curitiba em último lugar se manteve aí na lanterna com 12 pontos. Lembrando que na próxima rodada aí, Palmeiras com 14 pode ser ultrapassado até mesmo pelo Curitiba, o último colocado da competição. E Palmeiras pode até amargar aí uma possível lanterna na próxima rodada, né? Uma campanha, por enquanto, muito inconfortável dos palmeirenses. Com certeza os torcedores não estão nada
contente. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar tudo sobre Copa Paulista e Paulista da segunda divisão. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva. Vamos falar agora de Copa Paulista. Neste final de semana ocorreram aí mais jogos pela 7ª rodada da primeira fase. Lembrando que o Votuporanguense jogou durante a semana. Semana passada, o Votuporanguense enfrentou o Botafogo de Ribeirão e empatou em seu estádio Plínio Marim em 1-1. E o complemento da rodada foi neste sábado, com Comercial e Mirassol, Batatais e Ferroviária. Isso, jogo válido pelo grupo 1, jogos pelo grupo 1 da Copa Paulista. Além do empate, Votuporanga e Botafogo de Ribeirão Preto, o Comercial venceu o Mirassol e o Batatais perdeu em casa para o Ferroviária por 4-1. Comercial começou bem, fez seus gols no Mirassol e somou pontos importantes. Na sequência da 6ª rodada da Copa Paulista do Grupo 1, o Comercial fez a lição de casa e venceu na tarde deste sábado, no Francisco Palma Travessos, a equipe do Mirassol, time da nossa região, pelo placar de 3-1. E o do Carioca, Marcelo Santos e Luanderson fizeram para o Bafo. Luciano Mandi descontou para o time mirassolense. Com a conquista dos 3 pontos, o Leão sobe para a 3ª posição com 9 pontos ganhos. O Leão da Araraquarense é o 4º colocado com 7 pontos na tabela. Melhor em campo, o time comercialino saiu na frente do marcador ao fazer logo 2-0. A primeira chance de gol aconteceu aos 4 minutos, quando cara a cara o atacante André acertou um pombo para uma grande defesa de Uri. 2 minutos depois não teve jeito e o time da casa inaugurou o placar com o Will do Carioca, que foi lançado em profundidade e tocou com precisão, sem chance para o arqueiro mirassolense. 1 minuto após, o Mirassol quase deixou tudo igual. O atacante Hermínio tocou para o gol e o ala Flávio Menezes salvou em cima da linha. Em busca do segundo tento, o Bafo quase ampliou com o Hildo, que tocou por cobertura. O goleiro mirassolense estava adiantado e a bola
tirou tinta do travessão. 5 minutos depois aconteceu o segundo gol do Comercial. Em grande jogada, Gildo Carioca, este tocou na medida para Marcelo Santos fazer um golaço. No último lance do primeiro tempo, o Bafo descia com perigo com o Matheus Borges, que precipitou na jogada e acabou desperdiçando uma ótima chance de contra-ataque. Logo a 1 minuto, no segundo tempo, o time visitante quase empatou um tirambaço de fora da área de Luciano Mandi. A bola tinha direção do gol. Kleber fez uma excelente defesa. Aos 10 minutos, na saída errada do goleiro Yuri, Hildo por pouco não fez o terceiro gol do Comercial. O zagueiro Marcelo acabou com a brincadeira. Aos 17 minutos, sem ângulo, o ala esquerda Luan Anderson fez um golaço, 3-0 aos 22 minutos. Hermínio, após receber belo passe de Radamés, perdeu grande chance de diminuir para o Leão da Araraquarense. E aos 36 minutos, Luciano Mandi desta vez conseguiu e diminuiu para o time amarelo. Aos 44, o zagueiro Marcelo quase descontou, não fosse a grande defesa de Kleber, que mandou a bola para escanteio. Os próximos jogos serão na próxima quarta-feira, às 20 horas, e acontece o Come Fogo. Enquanto isso, o Mirassol volta a campo no próximo domingo, às 10 horas. Come Fogo é o clássico Comercial e Botafogo de Ribeirão Preto, o grande clássico aí da cidade de Ribeirão Preto. Já o Mirassol volta a campo só no próximo domingo, às 10 horas, quando recebe no Maião a Ferroviária. Lembrando que aí, após estes jogos, né, da 7ª rodada da Copa Paulista, o grupo 1 ficou com a seguinte classificação: Ferroviária lidera com 13 pontos e o Botafogo de Ribeirão Preto vem em segundo com 11. O Comercial, também de Ribeirão, vem em terceiro com 9. Em quarto, Mirassol com 7 pontos. Em quinto, Votuporanguense com 6. Em sexto lugar, Santa Cruzense com 5. E em sétimo, Batatais com 4. Lembrando que foram aí 7 rodadas e teremos ainda, esses são os jogos de ida, teremos os jogos de volta. São 7 equipes no grupo, pelo menos aí todos vão ter que jogar 12 partidas. E Votuporanguense e os demais já possuem 6 jogos cada. Lembrando que tem rodada que uma equipe folga. Portanto, Botafogo e Comercial jogam nesta quarta, em jogo aí válido ainda pela 7ª rodada, né, entre aspas, pois cada um dos dois tem 5 jogos, igualando-se a 6 partidas de cada. Botafogo pode até assumir a liderança ou Comercial encostar no líder Ferroviária. Também neste final de semana tivemos segunda divisão do Paulista, e o Equilíbrio deixou aberta aí 12 vagas para a terceira fase da rodada final. Havia expectativa de que nos 5 jogos disputados neste domingo cedo, no fechamento da 5ª rodada da segunda fase, pudesse definir mais classificados à terceira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Lembrando que é a divisão que o FFC se desclassificou na primeira fase antes da Copa do Mundo. Mas o equilíbrio de forças deixou essas definições para o próximo domingo cedo, quando acontecerá a 6ª e última rodada desta segunda fase. Mantiqueira, Pirassununguense e Portuguesa Santista poderiam antecipar suas vagas, mas matematicamente apenas 4 clubes estão garantidos: Grêmio Prudente, Olímpia, Paulínia e União São João de Araras. Pelo regulamento, passam à terceira fase os 2 melhores de cada grupo, além de 4 times por melhor índice técnico, um total de 16 equipes. Pelo grupo 10, o Mantiqueira só precisava da vitória sobre o Guariba, mas houve empate por 1-1. Agora 3 times brigam pelas 2 vagas, bem de perto. O Barretos foi até a Baixada Santista e venceu o Guarujá por 1-0. Mantiqueira e Barretos têm 10 pontos e vão se enfrentar na última rodada. Mas o terceiro colocado é o Guariba, com 8 pontos, que vai enfrentar em casa o Lanterna Guarujá, com nenhum ponto. Portanto, chegar aos 11 pontos se vencer o Guarujá, embolando ainda mais aí esse grupo
muito equilibrado. A tendência é que um desses times fique com uma vaga no índice técnico. Quanto aos outros times, no grupo 11, Portuguesa Santista e Primavera ficaram no 0 a 0 em Santos, enquanto Vossen e Pirassununguense empataram por 1 a 1. Pirassununguense e Santista decidem a liderança com 8 pontos, seguido pelo Primavera com 7. Mas na última rodada, Santista vai sair diante do time de Pirassununga, enquanto o Primavera aparece como favorito em casa diante do Vossen. Aqui também pode sair uma vaga por índice técnico. Em Bebedouro, a Internacional venceu o União Mogi por 2 a 1, ficando na briga por vaga na última rodada pelo grupo 12. O líder e classificado é o Paulínia com 9 pontos, seguidos do Esporte Clube São Bernardo com 6. Depois por União Mogi e Internacional com 5. Na rodada final, Paulínia recebe a Internacional, enquanto União Mogi recebe o São Bernardo. Vamos conferir aí os jogos, que ocorreram, os resultados desta quinta rodada da segunda fase. União São João venceu o Nacional por 2 a 1. Sumaré venceu o Diadema por 2 a 0. União Suzano perdeu em casa para o Grêmio Prudente por 4 a 0. O Bandeirante de Birigui perdeu em casa para o Olímpia por 2 a 1. O Acisense foi mais que goleado, foi humilhado. Perdeu para o Atibaia por 8 a 0. Isso jogando em casa. Taboão da Serra venceu o Mauaense por 2 a 0. São Bernardo empatou com o Paulínia 1 a 1. Guarujá perdeu em casa para o Barretos 1 a 0. Mantiqueira empatou com o Guariba em 1 a 1. Portuguesa Santista empatou em casa com o time do Primavera em 0 a 0. Vossen empatou em 1 a 1 com a Pirassununguense. E Inter de Bebedouro venceu a União Mogi por 2 a 1. Lembrando aí, a competição termina a segunda fase no próximo domingo e grandes equipes aí podem classificar. Inclusive da nossa região já temos aí o Olímpia, que foi do grupo do FFC na primeira fase, já classificado para a terceira. No grupo 1, Grêmio Prudente lidera com 12 e o Taboão da Serra vem em segundo com 9. No grupo 2, Olímpia lidera com 13 e o Sumaré vem em segundo com 7. No grupo 8, grupo 9, agora o grupo 10, Mantiqueira lidera com 10 junto com o Barretos com os mesmos 10. E o Guariba ainda com muita chance com 8 pontos. Pelo grupo 11, o Pirassununguense lidera com 8, os mesmos pontos de Portuguesa Santista, que vem em segundo. Primavera vem em terceiro com 7. Pelo grupo 12, Paulínia lidera com 9, São Bernardo em segundo com 6. E times ainda com chance, União Mogi e Inter de Bebedouro, ambos com 5 pontos. No grupo 13, o último grupo, União São João já classificado com 13 em primeiro, Atibaia em segundo com 9 e o Nacional ainda com chances em terceiro com 7 pontos. Portanto, estas são as classificações dos grupos do Paulista da segunda divisão, campeonato este que o FFC não passou da primeira fase. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui e na quarta-feira, você de casa já pode ficar sabendo, teremos um convidado especial, o Quinho, torcedor fanático do FFC, estará aí falando como foi a temporada do FFC para ele, como está sendo aí amargar, assistir os outros adversários jogarem e não poder acompanhar a sua equipe. Na próxima quarta, portanto, um bate-papo muito interessante com o Quinho, torcedor do FFC. Um abraço, até quarta, se Deus quiser. Até lá.